Ai, não, gente. Na boa, tem muita gente aqui no estúdio. Eu fico com vergonha. Não, tô falando sério, eu fico com vergonha. Ai, meu Deus. Já deu pra perceber, né? O programa de hoje fala sobre timidez. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Eu me sinto um pouco... tímida. Até porque eu moro aqui em frente, então eu fico meio que olhando. Toda situação vai ter alguém que se sinta mais constrangido, mais desinibido. Agora, por exemplo, estou morrendo de vergonha. Por querer me livrar logo daquela situação, eu acabo não dizendo o que precisava dizer. Mas eu luto muito para acabar com isso. Tem um ponto positivo na timidez, que é um certo charme, eu gosto de gente tímida. As mãos começam a suar, o rosto fica quente, vermelho, fica difícil olhar nos olhos. E será que você é tímido? Algumas pessoas são tímidas por natureza. Então, o que significa isso? Uma ansiedade de desempenhar algumas tarefas sociais, como, por exemplo, falar em público, conversar com pessoas numa festa, numa reunião. Então, muitas pessoas, elas têm esse traço de personalidade, elas são mais tímidas. Hoje a gente vai mostrar como é a vida de dois tímidos que fizeram da timidez uma grande aliada. A Flávia não era muito diferente. Na época da escola, passava as férias lendo e tinha poucos amigos. Eu tinha uma necessidade muito grande de ficar sozinha, de ficar inventando histórias na minha cabeça. A Flávia sempre foi muito tímida. Na hora de mostrar suas poesias, mandava os amigos lerem no lugar dela. Mas a paixão pelos livros foi tão grande que ela acabou virando escritora. Quando criança, eu era muito tímida. Eu comecei a perceber essa timidez ainda bem pequena, quando, no jardim de infância, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu comecei a ler muito cedo, aprendi a ler com 4 para 5 anos. Então, no jardim as crianças queriam brincar, as crianças queriam fazer várias atividades e tinha um estante de livros. Eu ia direto para lá e eu passava o tempo de aula todo lendo. As pessoas mais tímidas, que têm uma característica de personalidade introvertida, elas preferem realizar atividades sozinhas. Então, elas muitas vezes conseguem estudar mais, se dedicar a determinadas atividades solitárias. Então, nesse sentido, um indivíduo tímido, ele consegue até aprender e render até um pouco melhor do que uma pessoa extrovertida nessas atividades. Esse meu refugiar nos livros, ele funcionou na infância e no início da minha adolescência. Mas depois eu tinha uma necessidade muito grande de me comunicar com os outros adolescentes. Eu queria fazer as mesmas coisas que eles, eu queria que eles me ouvissem, né? Ouvissem o que eu tinha a dizer. Todos os concursos que tinha na escola de poesia e de escrita, eu entrava em todos e eu ganhava todos. Tinha que ir na frente do auditório, né? E receber uma homenagem, falar alguma coisa. Eu nunca consegui. Nunca consegui. Ou eu pedia para alguém, algum amigo me representar, quando deixavam, ou eu fugia. Fui uma adolescente normal e eu tive a sorte de conhecer muito cedo a pessoa que eu me casei, que é meu marido, até hoje, né? Estamos há 19 anos casados e nós começamos a namorar na adolescência ainda. Eu estava treinando um dia, não tinha raia na piscina, e uma menina desajeitada estava tentando aprender a nadar com aquela boia de isopor, né? E eu, concentrado, né, de fazer tempo, coisa e tal, de repente ela vai com a boia e invade a minha raia. Eu fiquei tão furioso, eu tomei a boia dela e quebrei na cabeça dela. Foi assim que a gente se conheceu. Foi assim. Homem das cavernas. Foi difícil, sim, quando eu vi que eu estava apaixonada pelo meu melhor amigo. Foi muito difícil, eu não tive coragem de falar para ele, então eu só contava para uma amiga. E ele também estava apaixonado por mim e contava para um amigo. E nenhum tinha coragem de falar com o outro. E eu ficava, com medo de perder a amizade. Ele, trancou a gente no quarto. Falei, enquanto vocês não saírem daí namorando...
e a Valéria. E aí, enquanto vocês não se acertarem, vocês não podem sair daí. Chegou a hora do nosso mito. Timidez e introversão são a mesma coisa. Será que isso é verdade ou mentira? Mentira. A timidez é o medo de ser julgado pelos outros, aquele medo de passar vexame, cometer erros ou não encontrar as palavras certas. Já a introversão é simplesmente o desejo da pessoa de ficar sozinha, em lugares tranquilos, feliz da vida com a sua própria companhia. Não se pode negar que os tímidos têm a sua força, sim. Mas nem tudo são flores, né? Em situações desconfortáveis, as reações podem ser imprevisíveis. Nesse turbilhão emocional, o tímido acaba tendo mesmo várias reações físicas. A boca fica seca e o coração bate mais rápido. Tremores percorrem todo o corpo. O suor aumenta. E algumas pessoas chegam até a vomitar. Outras podem desmaiar e chegam a pensar que estão na iminência de ter um ataque cardíaco. Sem falar naquelas que começam a gaguejar. E no próximo bloco... E a Flávia também precisa encarar seu público. Uma plateia de adolescentes. Sabe aquele ditado de quem come quieto acaba comendo mais porque vai pelas beiradas? Pois é, aí está a força dos tímidos. E para provar suas façanhas... Entre os tímidos mais famosos do mundo estão os cientistas Albert Einstein, Isaac Newton e Charles Darwin. Na música, Chopin representa a categoria com maestria, enquanto a escritora J.K. Rowling virou fenômeno mundial com a série Harry Potter. Fechando a lista, temos Mahatma Gandhi e Warren Buffett, um dos investidores mais ricos do mundo. Já deu para perceber que os tímidos não estão para brincadeira, né? Os tímidos estão sempre surpreendendo com seus feitos. Mas e quando é preciso enfrentar uma plateia bem sincera, cheia de crianças, capazes de falar na sua cara que não gostaram de você? Esse é o caso da Flávia. Como escritora, ela precisa visitar as escolas e dar palestras o tempo todo. Imagina o nervosismo dela. Bom, nós estamos agora no Colégio Dom Quixote, em Jacarepaguá. Eu estou um pouquinho tensa, como sempre. A mão fica gelada. Eu sinto um frio na espinha, eu sinto meu rosto pegar fogo. Às vezes eu sei que eu fico vermelha porque me dizem. Olá, bom dia! Tudo bom? Eu sou a Flávia Cortes, eu sou escritora aqui do Rio de Janeiro e vim falar com vocês sobre os meus livros, sobre a minha carreira. Esse personagem é muito como eu era quando criança, assim. Queria dizer algumas coisas, eu queria falar algumas coisas, mas eu não tinha coragem. Eu tinha vergonha, eu tinha dificuldade. E o meu personagem, ele tem vergonha, às vezes ele tem raiva, às vezes ele tem tristeza, ele tem vários sentimentos que ele não consegue expressar. E aí, ao invés de botar para fora o que ele está sentindo, ele vai para o mundo da imaginação. Você queria começar a carreira assim de escritora desde pequena ou você antes queria ser outra coisa, mas aí você começou a escrever e gostou? Várias etapas, eu quis muitas coisas. Mas uma coisa, eu sempre quis ser escritora. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, eu queria ser escritora. Obrigada por vocês terem me acolhido assim tão bem. Estou muito feliz por ter estado aqui. Espero voltar mais vezes, porque não deu para conversar tanto quanto eu queria com vocês, mas foi uma delícia. Me apresentar em público é sempre um problema. É uma preparação antes. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Mas na hora que eu estou ali falando com as crianças, ou com os jovens, ou até mesmo com professoras, que eu falo bastante, é como se eu fosse outra pessoa. As sensações não mudaram. O que mudou foram as minhas atitudes. Mas e aí, Flávia? Como é que você faz para superar esse nervosismo todo? O que mudou mesmo na minha vida foi o teatro. Eu acho que com 14 para 15 anos, eu estudava em escola pública e aí tinham voluntários na escola que apareciam para dar vários cursos e surgiu um professor de teatro. Não durou muito, acho que foi um ano só, mas eu e essas novas amigas, né, nos inscrevemos e ali o que eu aprendi ali naquelas poucas aulas que eu tive em um ano, eu uso até hoje. Ah, Flávia, mas a gente está vendo aqui que ser tímido
Tem várias vantagens, né? Como as pessoas tímidas conseguem ficar mais tempo focadas nas tarefas, elas apresentam melhores resultados. Além disso, têm um senso crítico aguçado e não se deixam influenciar pelas opiniões dos outros. Eles são mais cuidadosos e pensam mais antes de agir. Estão menos propensos a acidentes e internações. Como ficam isolados, têm mais tempo para estabelecer conexões entre assuntos diversos. E ainda conseguem ganhar mais em investimentos financeiros porque medem melhor os riscos. Mas nem tudo é cor-de-rosa quando a gente fala em timidez. Entre a timidez e a fobia social, existe uma linha bem tênue. O que é fobia social? É quando a timidez, entre aspas, ela vira doença. Então, o tímido, ele pode ter uma ansiedade em situações sociais. Por exemplo, comer em público, falar em público, etc. O fóbico social não. O fóbico social, ele foge. Ele evita situações sociais. E agora chegou a hora do nosso primeiro grande mito sobre timidez. Em primeiro lugar, o cérebro dos tímidos funciona de forma diferente das pessoas não tímidas. Verdade ou mentira? Verdade. Pesquisadores americanos descobriram que o cérebro dos tímidos funciona de forma diferente. Alterações em algumas regiões tornam os tímidos mais alertas e sensíveis que as outras pessoas. Por isso, eles acabam reagindo de forma mais intensa a tudo que é novo e demoram mais tempo para se familiarizar com ambientes e estímulos diferentes. No próximo bloco, o nosso desafio para a cozinha alternativa. Nosso tema de hoje é timidez. A Flávia é uma escritora super tímida, casada e tem 2 filhas. Enquanto ela é vegetariana de carteirinha, o marido não vive sem uma proteína animal. Deve ser difícil, né? Agradar a todo mundo ao mesmo tempo, não é, Flávia? A única coisa que impede a gente de ser totalmente vegetarianas é o meu marido, que ainda faz questão de uma carninha. Então eu queria uma dica de alguma receita saudável que pudesse substituir a carne, que não fosse a carne de soja, porque me lembra a carne vermelha e eu tenho dificuldade. Olá, Flávia. Realmente você corta um dobrado em casa, hein? Mas não se preocupa não. Neste prato eu vou te dar 2 opções de proteína vegetal. A lentilha e o cogumelo shiitake shimeji. A entrada é um mix de verdes escuros com tomate cereja e cenoura, além da gente utilizar a lentilha também, que é a proteína vegetal. E o prato principal é um purê de baroa com ervas aromáticas e o cogumelo shiitake shimeji, que são proteínas de origem vegetal. 4 colheres de sopa de cogumelo shiitake shimeji equivale a um bife pequeno. E tem muito menos gordura, aquelas gorduras ruins que entopem as artérias. Olha que maravilha! É como uma revolução silenciosa. Devagarinho e sem fazer alarde, os tímidos vão conquistando o seu lugar no mundo e mostrando com muita calma que é assim possível ser bem-sucedido e fazer a diferença. Como diz o ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei. E numa sociedade que as pessoas não param de falar, são eles, os quietos, que vão ganhando força a cada dia. Um beijão e até o próximo programa.